Olá pessoal, vamos continuar o resumo aqui da parte 7 do livro Pensamentos para mim próprio, do imperador, filósofo estoico Marco Aurélio, que nunca perdeu uma batalha. Ele nos disse então, como eu falei no último vídeo, para que não sintamos ódio, que o ódio ele é o contrário da natureza e da razão. E ele continua nos dizendo, olha, tudo que a gente vê vai ser transformado, uma coisa se transforma em outra de modo que o mundo sempre permanece jovem. Preste sempre atenção que quando alguém comete uma falta contra ti, foi devido ao pouco entendimento entre o bem e o mal. E o que é importante nesse caso? Que você saiba a diferença entre o bem e o mal. Se você tiver com essa concepção bem compreendida, vai ser muito mais fácil perdoar o outro, porque você perceberá que aquilo que foi feito por ignorância, não foi nada personalístico. A pessoa fez para me ferir, não, ela fez porque ela tem essa ignorância. Outra coisa que ele nos diz é que devemos considerar o presente como muito importante e fazer por merecer nessa nossa vida, lembrando que o estoico não tem nada a ver com passividade e ao mesmo tempo que o nosso presente ele é importante, não temos receio de perder a vida, de morrermos. Quando praticamos um bem, lembrando novamente, não queremos nada em troca. Se queremos algo em troca, isso não é a prática do bem. Isso é barganha, é tomar lá, dá cá, e isso não é bom. Então, o meu trabalho deve ser fazer o bem, e isso tem muito a ver com essa ideia de autonomia, né? Justamente, que é não depender de mais nada de fora. O Kant falava um pouco sobre essa ideia da autonomia. Se eu morresse amanhã, o que aconteceria? Isso é sempre uma reflexão de Marco Aurélio. Hoje estou em paz com as metas na minha vida? Preciso alinhar hoje, aqui e agora, tudo em relação a essa minha meta de ser humano. E eu já sugeri algumas vezes aqui fazermos aquele diário que os pitagóricos faziam, essa reflexão, que é o próprio livro do Marco Aurélio, era um diário que ele fez para ele e que acaba sendo depois lançado futuramente na época da Renascença. O que mais ele nos diz? Vamos continuar um pouquinho mais. Quem faz o seu melhor faz tudo o que se espera dele. Essa é uma frase da Helena Blavatsky, mas eu estou aqui dizendo esse conceito que o Marco Aurélio nos diz o tempo todo. Cuidado então com suas ideias, cuidado com as suas palavras e cuidado com os efeitos e as causas de tudo que você faz. Algo chave dentro do estoicismo e da vida, especialmente de Marco Aurélio, que era um homem bastante simples, é ele nos dizendo aqui para que a gente se envolva em simplicidade, que precisamos ser indiferentes às coisas que são intermediárias e que precisamos respeitar a vida e sermos simples e sabermos que tudo o que ela nos proporciona é o melhor que ela está nos dando naquele momento para que possamos aprender. Ele nos, quando fala de morte novamente, vê que ele está sempre nos lembrando, ele diz que a morte é uma dispersão de átomos, se é que há átomos, né? E que todo uno, então, tudo que é uno vai se extinguir ou emigrar. Ele fala também sobre a dor, que a dor ela pode ser tolerável, o que não é tolerável mataria, e que nós precisamos então usar a nossa faculdade, a nossa inteligência para nos conservarmos apesar da dor sentida, sempre tendo a nossa faculdade diretriz, a nossa inteligência para nos guiarmos. E quando eu examino o que está acontecendo na minha vida, né? Você examina o que está acontecendo na sua vida, você percebe que isso traz
dessa situação tem sempre um aprendizado. Eu até citei a questão de carregar as cascas da laranja, né? Você espreme a laranja e você bebe o suco, ou seja, você aprende com a experiência, mas você não vai ficar levando as lamentações. Da mesma maneira que ele fala sobre a dor, ele vai nos lembrar sobre a glória. E ele diz: cuidado, examina os objetos, examina os seus desejos e saiba que isso tudo vai passar, tudo isso vai desaparecer. Ou seja, esses grandes nomes que ele já citou, nem sabemos muito quem são, nós vamos também nos desvanecer e muitas vezes estamos aqui dando tanta importância a coisas tão pequenas. E ele diz que a alma, quando ela é dotada de uma certa elevação, ela perdura, ela valoriza a vida. E aí ela não vai realmente considerar a morte como uma infelicidade, porque ela sabe, inclusive a pessoa, né, que ela permanece. Que mais? Não devemos nos irritar contra as coisas, contra as pessoas, e ele nos diz aqui: é vergonhoso não utilizar a inteligência e não compor-se a si mesmo. Lembra que ele fala? Eu até citei, ele fala sobre o rosto. Você vai gastar muito tempo para ficar bonito externamente, para arranjar o seu rosto, ao mesmo tempo você não faz nada para arranjar esse seu ser interno e fazer essa sua alma cada vez mais brilhar. Ele diz: isso é vergonhoso e que nós deveríamos sempre pensar em alegrarmos aos deuses imortais com as nossas ações. Ceifar a vida, tão muito bonito isso, né? Como uma espiga cheia de grãos, né? Com a nossa vida poder produzir inclusive sementes. E ele diz também aqui: saber que o bem e a justiça devem estar sempre contigo. Quer dizer, eu sei o que é o bem, eu sei o que é a justiça, e em cada ato ele se justifica se eu estou fazendo o ato em prol do bem, em prol da justiça. E portanto eu estou sempre dando o meu melhor, tendo parâmetros. Que mais? Estamos quase acabando. Ele diz aqui para que sejamos devotados ao bem social e que precisamos também contemplar as estrelas, que no momento que a gente contempla, por exemplo, as estrelas e as transformações, de alguma maneira nós vamos nos purificando. Bastante coisa, né? Encarar os acontecimentos sempre como oportunidades para o crescimento. Ele nos fala que é importante sempre voltar esse olhar para o interior e ver brotar também nos outros essa beleza, participar da natureza humana, né, desse conjunto e contribuir com o outro. Que as virtudes também dão prazer. Seria estranho, né, se só os vícios dessem prazer. Eu acho interessante. O corpo ele deve se conservar firme, sem hesitação, e ele nos lembra que a arte de viver se assemelha mais a uma luta do que uma dança. Por quê? Porque a vida vai nos atrair situações para que a gente se aprimore. Se eu tenho algum problema ainda, um defeito, vai surgir na minha vida situações justamente para eu limar esse defeito e me aperfeiçoar. Então, todas essas forças, todos esses agentes que vão aparecendo na minha vida, ao invés de eu reclamar, aquela pessoa fez isso comigo, eu agradeço. Que bom que através de mim aquela pessoa pôde fazer isso e eu pude aprender, por exemplo, que a dor é tolerável, que eu pude aprender que nem todos os seres humanos conseguem em todos os momentos usar isso e aquilo, etc. Tá bom? Tá bem claro, não vou entrar em tantos detalhes. Que mais? Ele nos lembra da nossa imaginação humana, que a gente precisa cuidar para não fantasiar, porque muitas vezes a gente não vê as coisas como elas são, mas a gente vê todas as coisas com excessos e a gente precisa ver as coisas na dimensão justa. Que mais?
Uau, quanta coisa, né? Perfeição moral, fundamental falar sobre isso, né? Que a perfeição moral está relacionada com a verdade. Se eu respeito a verdade, respeito a vida, eu valorizo cada dia e eu procuro não desperdiçar nada, porque eu reconheço o valor sagrado disso. Se os deuses, né, eles, por exemplo, têm paciência comigo, como é que eu não vou ter paciência com a outra pessoa, com os defeitos do outro? Então eu posso trabalhar todos os dias em mim para ir espaçando esses meus vícios e esses meus defeitos. E aquilo que eu considero, por exemplo, insuportável no outro, também preciso aprender a ir ficando mais tolerante. E que se eu faço a coisa pelo bem em si mesmo, eu não preciso de resultados, de compensação, de agradecimentos externos e reconhecimento. Bastante coisa, né, pessoal? Boas reflexões. Se você gostou do resumo, dá um like, recomenda para algumas pessoas que você acha que pode ser interessante pensar na sua vida. Volta no texto e continuamos então amanhã entrando no livro 8. Lembrando que são 12. Beijos para vocês, pessoal. Bye, bye.